Shalom, shalom, Binei Israel, filhos de Israel, tudo bem? Vamos começar a ler a 12ª semana, Gênesis 47 ao capítulo 50, versículo 26. Depois vai ser 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Depois Hebreus, capítulo 11, 21 e 22. Ó, o galo tá cantando aí, ó, tá vendo? O galinho cantando. Já é 2 ou 3 horas da manhã. Não tava estudando aqui pra ver se ganha um faz-me rir a mais, né? E é isso aí, né? Agora eu parei pra postar o vídeo aqui pra vocês aqui. Bora começar? Ó, eu vou ler o capítulo 27, de onde que a gente parou, né? E depois eu ler o 28 também, tá? Então vai ser do 27, do 40, perdão, do 47, 28 em diante, tá? Depois pula pro 48. Yaakov viveu na terra de Mitzray 17 anos. Assim, a idade completa de Yaakov foi de 147 anos. E aproximou o tempo que Israel havia de morrer. Ele já estava velhinho já, né? E ele chamou seu filho Yahussef e disse-lhes: Se achegue agora, por favor, à minha vista. Por favor, ponha a tua mão sobre a minha coxa para fazer um juramento. Né? Assim que eles faziam um juramento. Você lembra quando Abraão pediu para o servo dele pôr a mão na coxa dele para jurar? Pois é, assim que se jura. Não para outra pessoa. Para fazer um juramento. E usarás de graça, de Hesed, e verdade para comigo. Né? Está escrito mais graça no Antigo Testamento que no Novo, guerreiro. E por favor, não me sepulte em Mitzray. Mas eu repousarei com os meus pais, e tu me levarás para fora do Egito. Me sepultará no lugar do seu jazido, né, na sua tumba. E ele disse: Eu farei como tu disseste. Então ele disse: Jure para mim. E ele jurou. E Israel inclinou a sua cabeça na cama. Bora continuar. Capítulo 48. Depois deste agora começa o que, pessoal? Aqui o Gênesis 48 fala inteirinho com relação à restauração das duas casas de Israel. Né? Se você não estudou a restauração das duas casas de Israel, você não vai entender a Bíblia nunca, cara. Né? Esquece. Né? Então vamos lá. Depois deste acontecimento, disseram em Yahussef: Teu pai está doente. Então ele levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Né? Menachê, em hebraico. Menachê e Efraim. E anunciou a Yaakov, e disse: Teu filho Yahussef chega a ti. E Israel se esforçou para se sentar na cama. E Yaakov disse a Yahussef: É o Shaddai que apareceu a mim em Or, né, na cidade de Luz, na terra de Canaã, e me abençoou. E disse: Eu te farei frutífero, Efraim, e multiplicarei. E eu te farei uma congregação de nações, Carral Alamim, e darei esta terra e a tua zera depois de ti, por uma possessão perpétua. Agora teus 2 filhos, Efraim e Manassés, que foram nascidos de ti na terra do Egito, antes que eu chegasse a ti, no Egito, não são meus, como Reuven e Shimeão também são meus. Então o que ele disse aqui para Yahussef, né, para José? Falou assim: ó, José, você é o meu filho amado, meu filho querido, eu estou te abençoando aqui. Né? Mas a bênção
Eu não quero passar diretamente para você, eu quero passar para os seus filhos. Mas para que isso aconteça, né, os seus filhos não podem ser mais chamados de filhos de José, ele vai ter que ser chamados de filho de Israel. Eu estou adotando seus 2 filhos, como se fossem os meus filhos. Né? Se você tiver filhos depois, né, aí você pode chamar eles de filho de José. Mas esses 2 meninos aqui que você tem aqui agora, nesse exato momento, serão os meus filhos. Né? Então o avô pegou e adotou os netos para ele. Né? Tomou os filhos do pai, bem dizer. Que bonitinho, né? Para quê? Para chamar o nome de Israel sobre esses 2 meninos, Efraim e Manassés. Né? Que era um propósito do Criador. E é óbvio que o José, sabendo que o pai dele era Kadosh, não ia falar não, né? A bênção indo para os meninos ia ser abençoado do mesmo jeito, né? Uma porção a mais, né? Bom. E posteriormente, se tu procriares, né? Depois, e posteriormente que tu procriares depois deles, será a tua zera, e será chamado segundo o teu nome, né? E de seus irmãos é sua herança. Então assim, ó, José, se você tiver filhos depois disso, esses filhos você pode chamar de filhos de José, mas esses 2 meninos aqui não são mais filhos de José, são filhos de Israel. Efraim e Manassés são filhos de Israel, não são mais seus filhos não. E quanto a mim, quando eu vim de Padã, Raquel morreu no caminho, próximo a mim, na terra de Canaã, quando ainda havia um curto caminho para chegar em Efrate, e eu a sepultei no caminho de Efrate. O mesmo é o caminho da casa do pão, né, Betlehem, né, Belém. E Israel, ao ter notado os filhos de Jerusalém, então lhe disse: Quem são estes? E Jerusalém disse-lhe: Estes são os meus filhos que Elohaiam deu a mim neste lugar. E ele disse: Por favor, traga-os até mim, porque eu vou abençoar esses 2 moços aí, o Jerusalém. Ô José, eu vou abençoar esses 2 meninos aí, porque agora eles são os meus filhos. Ele tava meio ceguinho já, né? Já tava velhinho, moribundo, né? Ora, os olhos de Israel estavam obscurecidos pela sua idade, e ele não podia mais ver. E ele trouxe para perto dele, e o beijou e os abraçou, né? Ele abraçou os 2 meninos, ele beijou os 2 meninos. É bonito ver um velho, né? Carinhoso, né? Meu pai é carinhoso desse jeito também. Não sinto falta dele. Meu pai e minha mãe é carinhosinho. E eu sou o caçula. Aí você já viu, meu irmão. Né? Eles têm um ciúme de mim tão grande, cara. Não só eles, mas o meu irmão e minha irmã também. Você não faz ideia, cara. Né? Eu não sei se é porque eu sou o mais novo, né? Mas é uma ciumeira comigo, bicho. Olha, eu nunca fui de sair de fazer besteira nem fazer arruaça, né? Mas tipo assim, depois de velho, com 35, 36 anos, eu tinha horário pra voltar pra casa, mano. Olha, não queria saber de ficar na rua, não. Ó, não fica na rua, não, que eu só vou ficar preocupado com você. Era desse jeito, ó. É mole? Já, já, já tô velho com barba branca, ó, tá vendo? E é assim até hoje. Né? Tem que dar satisfação, tem que estar ligando toda hora. Isso é bom, isso é bom. Não é ruim, né? Mas quando eu era guri, eu não gostava, não. Eu deixava o celular em casa pra não ficar ligando. Mas hoje em dia eu até gosto. Isso daí é demonstração de carinho, né? Ora, Israel estava com os olhos obscurecidos pela idade. Ele não podia ver. Ele os trouxe para perto dele. Ele os beijou e os abraçou. E Israel disse a Yahusef: Eu não tinha pensado em ver novamente a tua face,
Mas Elohaiam também me mostrou a tua zera, os teus filhos. E a Rosef os tirando de entre os joelhos dele, e o mesmo se prostrou com sua face em terra. E a Rosef os pegou Efraim à sua direita, e a mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, a mão direita de Israel, e os trouxe para perto de si. E Israel estendeu a sua mão direita e colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais moço, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as suas mãos conscientemente. Né? Ele pegou e cruzou os braços assim. Deixa eu tentar segurar aqui. Aqui ele pegou e fez assim, ó, na hora de abençoar. Né? E a mão direita ele pegou e colocou na cabeça do menino mais moço. Isso daqui era para colocar na mão do menino mais velho. Né? Israel estendeu a sua mão direita e colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando a mão conscientemente para Manassés, que era o Barror. Né? Então ele colocou Iahussef e disse: Elohaiam, diante de quem os meus pais, Avraham e Isaac, tiveram o seu alahá, o seu caminho, né? O Elohaiam que me alimentou toda a minha vida, desde que eu nasci até este dia. O Malak, que Malak? O mensageiro, né? O Machia, né? Aqui está falando, você lembra daquele Malak que ele lutou, né? Que feriu a coxa dele? Né, que lá era o Machia. O Malak que me redimiu de todo mal. Abençoe os moços e permita que meu nome, Israel, seja chamado neles. E o nome dos meus pais, Avraham e Isaac. E conceda que se multiplique como uma multidão de peixes. Vaidade. Vaidade. Dag em hebraico é peixe. E aí, o que acontece? É aquele negócio que eu falei para vocês. Tem uma multiplicação aqui. Efraim é o filho da multiplicação, porque o próprio nome dele já fala. Frutífero, né? Aquele que se multiplica demais. Né? E, né, depois ele fala assim, você vai ser uma multidão de peixes. Né? Você, Efraim e Manassés, vocês vão ser igual a uma multidão de peixes. Se você solta um peixinho dentro de um lago, passa-se 1 ano, 2 anos, daqui a pouquinho tem milhares lá dentro. Né? Porque eles se multiplicam muito, muito, muito mesmo. E aí é que tá. Né? Você conhece alguma igreja que usa um símbolo do peixinho? Né? É os cristãos, não é? Ele usa um símbolo de um peixinho atrás do carro, né? Ou lá na igreja não tem um símbolo de um peixinho, né? Você entende? E aí o Messias, quando ele vem aqui para a terra, aqui, ele escolhe como quem? Para pescar esses peixinhos, pescadores, não é? Quer dizer, os apóstolos poderiam ser qualquer pessoa, fazendeiros, né? Poderiam ser marceneiros, né? Poderiam ser ferreiros, poderiam ser qualquer coisa, mas foi logo o quê? Justamente o quê? Pescadores. Para pescar quem? Essa multidão de peixes aqui. Né? Aqui o termo em hebraico é melô hagoim, né? Que é um termo que o apóstolo Paulo usava também. Né? É uma multidão de nações. Né? Então, assim, e Paulo era o apóstolo das nações, né? E ele foi para onde? Para os gentios, para os goíns, né? Melô hagoim. Né? Quem que é esses goíns? É essa multidão de peixes aqui, ó, vaidade. Né? Goim. Você é um goim, eu sou um goim. Nós somos quem? Nós somos as 10 tribos perdidas, né? Que foi para a diáspora da Síria, né? E depois da Síria se espalhou pelos 4 cantos da terra. E hoje em dia ninguém mais sabe onde que está esses descendentes e esses remanescentes dessas 10 tribos. Né? Mas o Mashiach sabe, e ele está chamando um por um. Quem que é essas pessoas nos dias de hoje? É a igreja. Né? Todo mundo que reconheceu o Mashiach,
eu tenho outras ovelhas que não são desse prado de ovelhas. As ovelhas escutam a minha voz, né? Elas escutam o meu chamado, né? Todo mundo que começou a seguir o Mashiach é das 10 tribos, né? Por quê? Porque é o povo dele, né? De quem que ele estava falando? Eu tenho outras ovelhas que não são desse prado de ovelhas, eu vou lá buscar elas primeiro, né? Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, né? Eu não vim senão por causa das ovelhas perdidas da casa de Israel. O Mashiach não fala isso, né? Ele falou assim para os judeus: eu não vim aqui por causa de vocês, judeus, eu vim aqui por causa das ovelhas perdidas da casa de Israel, das 10 tribos. Aí os caras ficaram no veneno, pô. Né? Aí os caras não começaram a reconhecer mais ele. Por quê? Porque ele disse que ele veio atrás das 10 tribos, para buscar eles, para dar salvação para eles. Né? E hoje em dia a gente vê que a maioria da população mundial serve a quem? Ao Mashiach. Né? Segue qual religião? A religião, né, do cristianismo. Eles não conhecem o Mashiach como um nome de Yahusha, mas eles conhecem que teve alguém que morreu na cruz, né, derramou seu sangue, né, pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus. Quer dizer, só isso daí já basta. Você entende? Mas, né, quem que ele veio buscar? As 10 tribos. E essas 10 tribos estão diretamente relacionadas a quem? Essa multidão de peixes, a esses efraimitas. Por que é Efraim? Porque na divisão de Israel, Israel do norte e Israel do sul, né, depois do reinado do rei Salomão, né, que o Salomão pecou e o reino dele foi dividido em dois, o reino do norte ficou 10 tribos, o reino do sul ficou 2 tribos. O reino do norte, né, a maior das tribos ali que dominava todos eles, né, que tinha mais pessoas, mais membros, era quem? Era a tribo de Efraim. Por quê? Porque Efraim tinha a bênção da multiplicação. Ele sempre teve o quê? A bênção da multiplicação. Você entende? Aí é que tá, né? Por isso que eles sempre foram o maior. Por isso que as 10 tribos do norte eram chamadas de a casa de José, né? A casa de Efraim, né? Porque Efraim era filho de José e era a maior das tribos, né? A casa dos samaritanos, porque a capital era Samaria, né? A casa de Jacó também, algumas vezes é citado desse jeito, né? A casa de Israel também, às vezes é citado desse jeito, né? A casa dos gentios, né? Hoje em dia os israelitas já pronunciam dessa forma também, né? Então tem vários nomes essas 10 tribos, né? Mas quem eles são? Quem que se identificou? Né? Como é que a gente consegue identificar essas 10 tribos hoje? Né? Por causa do símbolo desse peixinho aqui, ó. Um deles é esse. Né? Então, os cristãos são aqueles que comeu pão e comeu peixe, né? No milagre da multiplicação, né? Do pão e do peixe, né? Por que será, né? Então tem vários significados aqui, tá? Então vamos ler de novo aqui. Mas pra frente a gente fala mais sobre isso, tá? É que tem tanta coisa para falar, né, que não... E conceda que se multipliquem uma multidão de peixes, vaidade, ou uma multidão no meio da terra. E Yahussef viu que seu pai colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim e não gostou. Ele tentou erguer a mão de seu pai e retorná-la para a cabeça de Efraim, para a cabeça de Manassés. Né? E Yahussef disse ao seu pai: não é assim, meu pai, pois o Barror... pois este é o Barror, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Quer dizer, pai, o senhor está com a mão direita em cima da cabeça do outro. Coloca a mão direita em cima da cabeça do menino certo, né, que é o mais velho. Né? Olha aqui que o velho respondeu. Né? Eu sei disso, meu filho, eu sei disso. Ele também se tornará um povo, e ele também será uma grande nação. Mas verdadeiramente seu irmão mais novo será maior do que ele,
e as suas eras se tornará uma multidão de nações. Quer dizer, mesmo o cego, Israel estava sendo guiado por quem? Pelo Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, tal como você conhece. Né? E aí, o pessoal pensa que o Espírito Santo só habitava, né, no Novo Testamento, muitas vezes. Mas, os profetas falavam através do Ruach. Né? Os patriarcas falavam através do Ruach. Os salmos foram feitos através do Ruach. Os salmos de Davi. Você entende? Então, assim... E esses caras aqui, esses patriarcas que viviam através do Ruach também, eles eram da onde? Da ordem de Melquisedeque. E você é da onde? Da ordem de Melquisedeque. Mas ainda assim eles seguiam a Torá, tá vendo? A Torá não tinha sido escrita ainda, mas ainda assim eles seguiam a Torá. Né? Conforme a gente já viu antes, nas passagens anteriores, né? Que a gente estudou das paraxás. Né? Bem dizer, isso aqui é Torá o tempo todo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Você tem certeza disso? Já. Né? Bom, mas verdadeiramente, seu irmão mais novo será maior do que ele, e as suas eras se tornará uma multidão de nações, Melô Hagoim. E esse Melô Hagoim, multidão de nações, é um termo que Paulo usa ali muitas vezes no Novo Testamento. Né? Só que a igreja não consegue entender. Eles não sabem do que está falando, do que se trata. Está falando dessa promessa aqui de Israel, aqui, ó, que o Criador fez essa promessa para Israel. Eu vou espalhar você por todas as nações, né? Depois eu vou congregar vocês, né? Trazer de volta para casa. Né? E ele os abençoou naquele dia, dizendo: por vós, Israel, os abençoarão, dizendo: Elohaiam te faça como Efraim e como Manassé. E ele colocou Efraim diante de Manassé, ele colocou na frente como primogênito. Ele não era só o primogênito na frente do irmão dele. Efraim não foi só o primogênito na frente de Manassés, ele foi primogênito na frente de todos os irmãos. Né? Você está entendendo? Efraim foi o primogênito na frente de todos os filhos. Ele tomou o lugar do pai dele, José. Era para ser José o primogênito, mas quem tomou o lugar foi Efraim. Efraim recebeu a maioria das bênçãos, que era para quem? Né? Para todos os filhos. Ele recebeu uma porção maior. Né? Israel disse a Yahussef: eu estou morrendo, mas Elohaiam será contigo e te trará outra vez para a terra dos seus pais. Além disso, eu tenho te dado uma porção acima dos teus irmãos, que eu trarei das mãos dos amonitas com a minha espada e com o meu arco. Vocês lembram que eu falei para vocês que Jacó usava arco também? Pois é, meu irmão. Né? A maioria dos israelitas sempre gostou de arco, né? Arma de disparo, né? De espada também, né? Então, o que aconteceu? Israel lutou numa guerra contra os amoritas. Só que aqui na Torá não fala. Então, provavelmente o que? Aquelas coisas que eu disse para vocês lá atrás, né, nas paraxás anteriores, né, que várias cidades foram destruídas, né, através das mãos dos filhos de Israel e do próprio Israel, era verdade. Por quê? Porque aqui fala que ele lutou numa guerra contra os amoritas. Né? Em Gênesis 48. Entende? Não está falando que lutou só contra os filhos de Shehem. Está falando que lutou contra os amoritas. Né? Ele próprio lutou. Mas no caso dos filhos de Shehem, quem lutou só foi quem? Os dois filhos dele, né? Levi e Shimeon. Né? Tá entendendo? Mas aqui no caso está falando que
Jacó também lutou. Deixa eu tirar um cabelinho que está aqui no vidro, aqui, que está me incomodando esse cabelinho. Bom, então José recebeu uma parte da porção a mais, e essa parte foi dividida. O primogênito sempre levava a maior parte, né? Ele levava 50% da herança e os outros irmãos, todos os outros irmãos, dividiam os outros 50%. Mas esse irmão que levava 50% da herança, ele era obrigado de cuidar de todos os outros, né? A não ser se o pai deles pegasse e despachasse ele para outros cantos, né? Para viver separado. Que foi o caso de Abraão. Abraão mandou todos os filhos que ele tinha, né, para bem longe de Isaac, né? Para que Isaac vivesse sozinho em paz em Shalom, né? Bom, então é isso. Tinha tanta coisa que eu queria falar aqui para vocês aqui, mas eu acho que eu vou esperar mais um pouco. Quem sabe na próxima vez que a gente for revisar a Torá, daí eu fale um pouco mais. É porque já vai ter os vídeos aqui, aí eu pego e falo assim, não, vamos dar uma revisada aqui, ver se eu não esqueci de nada, né? Mas eu não vou esquecer, né? Porque isso daqui... É que o que eu quero dizer? Eu estou evitando de falar muita coisa também, porque é o seguinte, com esse estudo novo que o Sholia está dando com relação à segunda vinda de 70D, né, eu estou tendo que meio que rebolar para fazer os novos ensinos aqui para conseguir explicar para vocês, para não ficar fora... ele tem que ficar didático, né, para que você entenda. E minha dificuldade, às vezes, está sendo um pouquinho nisso, né, está caindo um pouquinho nisso, né? Então, eu sempre... A base sempre que quando eu vou ter é o quê? A restauração das duas casas de Israel, né? A Torá, o Mashiach, obviamente, que está escrito no Antigo Testamento o tempo todo, né? E agora, mais essa daí, né? Que é a segunda vinda de 70D. Né? E as prefigurações, né? Porque a vida de todos os patriarcas prefigura a vida do Messias, né? Então eu estou tendo que tomar muito cuidado, né? Muito zelo com tudo que eu falo. Então, mais ou menos eu planejo, né? E também eu não quero falar demais. Além do esperado, do combinado, né? Do que eu já aprendi, né? Mas se não tiver jeito, a gente pega e ensina na próxima. Você entende? E... Bom, é isso. Tá bom? Bom, a gente já terminou já, né? Que Allah abençoe todos vocês em nome do Mashiach Yahushua. Shalom, shalom. Lela Tov, Boker Tov, Varev Tov. Até a próxima. Tchau, tchau.